Olá, gente. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Gente, eu queria hoje começar essa aula. Hoje nós vamos falar sobre comunicação de acidente de trabalho. Aula passada nós falamos sobre acidente de trabalho e a aula de hoje é sobre as CATs, comunicação de acidente de trabalho. Com isso eu fecho essa parte introdutória e eu começo a entrar nas normas regulamentadoras, tá? Mas antes de começar, eu queria fazer um apelo a vocês no seguinte. A estrutura que eu estou utilizando, como todos sabem, é o Google Classroom. Eu coloco alguns prazos de entrega até para a gente forçar vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que a situação ela é atípica, né? Mas é mais assim para a gente ter um horizonte. Eu não estou rigoroso no prazo, então se você perder, é para entregar no domingo, você me entregou na segunda, na terça, não tem problema. O que eu não quero, então encarecidamente, eu quero pedir para vocês, não me entregue nenhuma atividade via e-mail, tá? Assim, simplesmente você não vai ter nota, porque eu não vou considerar. E o motivo é muito simples. À medida que esse negócio, que a gente aumenta a quantidade de aula, vai aumentando a quantidade de tarefas, né? Se eu pegar e simplesmente aceitar mais que um canal de entrega, eu corro o risco de me perder, né? Isso é absolutamente normal, que vai ocorrer mesmo, vai se perder. Então, eu não trabalho com dois canais, o canal é único, eu só trabalho com o Google Classroom, tá? Então eu vou pedir encarecidamente que vocês postem pelo... professor, estou entregando por aqui, pelo e-mail. Não, eu não quero, tá? O Classroom é assim, eu abro uma tela e já tem onde eu dar a nota. Agora imagina, eu vou começar a receber via e-mail, eu vou ter que abrir um e-mail, olhar, abrir um aplicativo para poder olhar o que é que mandou, depois ir lá no Google Class para anotar. Não, sem chance, gente. Isso não, tá? Isso não existe isso. Honestamente, nenhuma instituição trabalha dessa forma. E não é prático e a chance de erro é muito grande, né? Então, assim, eu prefiro te dar um prazo maior, eu prefiro aceitar que você me entregue atrasado, mas que você entregue pela plataforma, tá? Então, assim, todos os alunos, com exceção, deixa eu ver, aqui na turma de vocês, com exceção de um aluno, né? Tem um aluno, que é o Brandon. Todos os demais, todos entregam pelo Classroom. A única exceção é o Brandon, que por uma necessidade, então ele eu concedi essa possibilidade, né? Mas enfim, tá? Então começo a aula fazendo esse apelo com vocês, ok? Muito bem, então vamos aqui ao que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação de acidente de trabalho. Deixa eu ver se está na tela, perfeito. Comunicação de acidente de trabalho. Eu não sei se eu der um F11 aqui, isso, ótimo. Então, gente, comunicação de acidente de trabalho, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre as CATs, as CATs. Então tá aqui. A Lei Federal 8.213 de 91, ele define lá o que é acidente de trabalho, mas aqui já é uma definição previdenciária, tá? Então todo acidente de trabalho, ele ou doença profissional, deve ser comunicado pela empresa ao INSS sob pena de multa em caso de omissão. Deixa eu ver se eu tenho aqui um pointer, alguma coisa assim, nem sei se eu tenho, mas enfim, acho que não. Em omissão. Para isso, a empresa tem que preencher um formulário complexo, né, e de forma exata, considerando os fatores previdenciários, estatísticos, epidemiológicos, trabalhistas e sociais.
Aí algumas recomendações, né, que a gente passa, aliás, está lá no manual que eu disponibilizo para vocês do INSS. Está lá no manual. Deixa eu colocar minha carinha enquanto aqui, né? Então, não assinar a CAT em branco. O que ocorre é o seguinte, gente, na realidade, a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, ela é preenchida por vários profissionais, tá? Bom, basicamente dois. Então, pelo médico do trabalho e por alguém que a empresa delega, que muitas vezes é o técnico de segurança do trabalho, outras vezes é enfermeiro do trabalho, outras vezes é o RH, mas assim, é muito comum ser o técnico de segurança do trabalho, é bastante comum ser ele preencher a CAT, tá? Outra coisa também é o seguinte, mesmo a parte do médico, normalmente o médico ele não tem muitas condições para fazer o preenchimento de CAT, primeiro porque a jornada do médico é muito curta, né? Muitas vezes é 3 horas por dia. Então, veja, ele vai clinicar, ele vai fazer os exames, enfim, ele vai fazer vamos falar assim, o atendimento aos funcionários. E como que ele vai ficar preenchendo CAT, né? Realmente é quase impossível. Então, normalmente, as informações são passadas e uma outra pessoa preenche. Esse preenchimento ele pode ser manual, através de um documento totalmente manual, ou online, que é horrível. O sistema de previdência é horrível, eu vou apresentar para vocês, mas ele é bem horrível. Se for online, é quase impossível do médico preencher, entendeu? Quase impossível. É pouco provável que você encontre um médico preenchendo CAT online. Se for manual, pode ser. Mas assim, não é raro o caso do próprio técnico de segurança preencher tudo, né? Lógico que a parte médica, ele eventualmente, se ele preencher, é sob supervisão do médico, porque quem tem que assinar a parte médica, o atestado médico que tem na CAT, é o médico, tá? Então a responsabilidade é do médico. Então tá aí, não assinar a CAT em branco, verificar se todos os itens de identificação foram devidamente e corretamente preenchidos. O atestado médico da CAT, é uma partezinha lá, é de competência única e exclusiva do médico, ou seja, a responsabilidade é do médico, não é de ninguém fora ele. Não pode ter emendas, rasuras, é um documento, ele não pode estar rasurado. Apresentar a CAT impressa em papel em 2 vias INSS, que reterá a primeira via, observada a destinação das demais vias. Gente, esse procedimento, eu nem sei se atualmente está sendo seguido isso. Se vocês tiverem alguma experiência mais atualizada do que a minha, por favor, se manifeste, né? A informação que eu tenho ainda é essa aí que eu estou passando para vocês. Assim, foi o que eu trabalhei, e também porque o sistema do INSS é um pouco jurássico, né? Mas enfim. Que mais? O formulário da CAT poderá ser substituído por impresso próprio da empresa, né? Se a empresa tiver. Eu queria um apontador, perfeito, esse aqui, perfeito, né? A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho ocorrido com seus empregados, havendo ou não afastamento do trabalho. Isso é meio complicado, tá? Porque normalmente as empresas só comunicam o INSS quando tem afastamento. Muito difícil de comunicar sem afastamento. Mas a legislação ela pede que seja comunicado sem afastamento também. Mas não é nada comum isso, tá, gente? Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o teto máximo do salário de contribuição do funcionário acidentado, sucessivamente aumentada nas reincidências, tá? Ou seja, tem multa se não respeitar. É um dia útil, primeiro dia útil, tem que comunicar o acidente, e se ele for grave, tem que ser imediato. As ocorrências que normalmente se abre uma CAT são acidentes do trabalho típico. Trajeto não tem mais, então você esquece. Então, acidente do trabalho típico. Acidente do trabalho típico é um acidente do trabalho, ocorreu um acidente, né? Ou doença profissional ou do trabalho, né? O tipo de CAT é a CAT inicial, ou seja, é um
Me perdoa a expressão, mas é um acidente novo, né? Reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou doença profissional do trabalho, já comunicado anteriormente ao INSS. Aí uma CAT de reabertura. Ou seja, já teve uma CAT, ela foi fechada, está tudo em ordem, mas deu alguma sequela, deu algum problema. Então tem que reabrir. Reiniciou um tratamento. Então uma CAT de reabertura. E falecimento decorrente de acidente ou lesão ou doença profissional ou do trabalho. Lembrando que doença profissional tem a ver com atividade profissional. Do trabalho tem a ver com o meio ambiente, né? Ocorrido após a emissão da CAT inicial. Aí é CAT de comunicação de óbitos, tá? Depois da emissão da CAT inicial. Ok? Muito bem. Sempre é feito o preenchimento em 6 vias. 6 vias. Gente, eu falo 6, mas olha, ninguém preenche em 6. Enfim, mas é 6. E as seguintes destinações das 6 vias aqui: ao INSS. Então a empresa tem que encaminhar uma guia, uma ficha, uma CAT para o INSS. Uma CAT fica arquivada na empresa. Uma CAT fica com o funcionário ou dependente, que é uma comprovação da abertura, então é dele. Uma CAT é para o sindicato do trabalhador, da classe do trabalhador. Algumas empresas têm vários sindicatos, né? Então aquela a qual o trabalhador faz parte, mesmo que ele não seja sindicalizado, não necessariamente ele tem que ser sindicalizado, tá? Uma CAT é o Sistema Único de Saúde, principalmente ao hospital, ele fica com uma comunicação de acidente de trabalho. E uma via a DRT. Na realidade, aqui o correto é GRT. GRT. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui são as anotações, não quero não. Então é GRT, tá? Ok. Né? Tratando-se de trabalhador temporário, volta. A comunicação referida neste será feita pela empresa do trabalho temporário, né? Então, o trabalhador temporário, quem faz o comunicado não é a empresa tomadora de serviço, mas sim a empresa que está fornecendo a mão de obra, tá? No caso do trabalhador avulso, gente, é trabalhador que presta serviço a várias empresas, mas normalmente ele é contratado por sindicatos e órgãos gestores de mão de obra. Então, por exemplo, Porto de Santos, os estivadores, o pessoal que trabalha no Porto de Santos, eles são trabalhadores avulsos, eles são contratados pelo sindicato, na realidade pelo órgão gestor de mão de obra, que no caso lá é o sindicato. Então a responsabilidade pelo preenchimento é do órgão gestor da mão de obra, tá? E na falta do sindicato da categoria, quando o sindicato não é o órgão gestor de mão de obra, lógico. No caso de segurado especial, a comunicação poderá ser formalizada pelo próprio acidentado ou dependente, pelo médico responsável pelo atendimento, pelo sindicato da categoria ou autoridade pública, né? Segurado especial são os trabalhadores rurais, né, que produzem em regime de economia familiar, sem utilização de mão de obra salariada permanente, né? Pescadores, índios, blá, blá. Enfim. Então veja, a CAT pode ser preenchida, nesse caso aqui, pelo próprio acidentado, no caso do trabalhador especial ou dependente, pelo médico responsável pelo atendimento, ou pelo sindicato ou autoridade. A autoridade está aqui, ó. Juiz, membro do Ministério Público, Serviço Jurídico da União, do Estado, os comandantes de unidades militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, então, Corpo de Bombeiro, Polícia, todos eles podem abrir. É provável que ninguém queira abrir, né? Mas eles podem, né? Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, o sindicato de categoria, o médico que o assistiu, né? Ou qualquer autoridade pública prevista. Ou seja, se a empresa não abrir uma CAT, o próprio funcionário acidentado ou a seu interesse, né, familiares, etc., podem abrir a CAT. Tá? É complicado isso, mas é possível.
tem que ter conhecimento também, né? Todos os casos com diagnóstico firmado de doença profissional, ou seja, aquela relativo à atividade profissional da pessoa, né? Aquela doença que ela é característica naquela especialidade de trabalhador, né? Ou do trabalho, que aí é decorrente do meio ambiente ou dos procedimentos de trabalho que são adotados, né? Deve ser objeto de emissão de CAT pelo empregador, acompanhada de relatório médico preenchido pelo médico do trabalho da empresa, com descrição da atividade e do posto de trabalho para fundamentar o nexo causal e o técnico. Então, gente, olha, até o momento, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo quem é que é obrigado a emitir uma CAT e em quais situações, né, essas CATs são obrigatórias, né? A comunicação de reabertura, ela tem que ser comunicada do INSS pela empresa ou beneficiário quando houver início de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão, de acidente de trabalho ou doença ocupacional, comunicado anteriormente ao INSS, ou seja, é possível, é previsto reabertura de CAT, tá? Então é uma comunicação de reabertura. Comunicação de óbito, essa é a pior de todas, né? O óbito decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional ocorrido após a emissão de CAT inicial ou da CAT de reabertura será comunicado ao INSS através de CAT de óbito constada na data de óbito e dados relativos ao acidente inicial, tá? Tem que anexar certidão de óbito e quando houver o laudo de necropsia, né? Bom, passado rápido por essas definições, que eu acho bastante importante, aí eu vou mostrar para vocês o software, mas assim, gente, é horrível isso daqui, porque eu não sei se o INSS está com uma coisa melhor, mas esse CAT 4.0, não sei que versão que está agora, tem que procurar. Ele é terrível, porque não dá nem para treinar, porque se você treinar ele abre uma CAT, né? Então é terrível. Então, vamos ver. Então uma vez que você instalou esse programinha, essa porcaria aí você clica lá e vai em cadastramento, né? Comunicação de trabalho, vai lá em cadastramento, né? Então tá aqui, ó, cadastramento, comunicação de acidente de trabalho, cadastramento. Vamos cadastrar um acidente, né? Então, clicou lá, cadastramento da CAT, clica lá em cadastramento da CAT. Aí, olha só, informamos que após a confirmação da CAT, a mesma será considerada válida junto ao INSS. Não é permitido fazer teste de cadastramento de CAT. É brincadeira, né? É brincadeira. Como que você aprende esse negócio? Bom, aí você clica aí no OK. Né? E aí já começa, tipo de acidente, né? Tipo de CAT, inicial, reabertura, comunicação de óbito. Só clicar aí no que você quer, tá? Então tá aí, o que é inicial, reabertura, comunicação de óbito, né? É só você clicar e tá feito. Lembrando os prazos, hein, de comunicação, né? Ou seja, o óbito tem que ser imediato. Agora, a inicial ela tem que ser no primeiro dia útil sequente. Bom, aí vem emitente. O número de CAT aí é o sistema que vai preencher, mas o emitente, né? Então essas coisas aqui tem que preencher todas, tá? Então beleza. Então lá, emitente tá aqui, ó. Quem pode emitir? Você vai colocar na realidade você vai clicar o quem é, né? Empregador, sindicato, médico, segurado ou dependente, autoridade pública. Normalmente é né? Você clica aqui em empregador e dá OK. Depois filiação do acidentado. Aí filiação você vai pensar, pô, o nome do pai e da mãe, né? Não. A filiação do acidentado, você vai colocar se ele é empregado, se ele é trabalhador avulso, se é segurado especial ou é médico residente, entendeu? Aí você escolhe qual é, clica e segue o jogo, né? Então tá aí. São esses códigos, 1, 2, 7 e 8. Então são os códigos que vão entrar aí. Depois aqui, ó, tipo do empregador. Isso aqui é preenchimento automático, mas o tipo aí você tem que escolher, né?
Então tá aqui, ó, o tipo do empregador. CGC, desculpa, aqui vai colocar o dados. Então CGC, que coisa antiga pra caramba, é CNPJ na realidade, tá? CGC na realidade é CNPJ. Deixa eu ver se isso aqui vem. É o CNPJ. SEI. Eu não lembro mais o que é SEI, gente. Não lembro. Eu acho que é especial. É um número especial de empresa, alguma coisa assim. CPF, que é pessoa física, e NIT. NIT é o número do INSS, tá? Então, dependendo do empregador, se é pessoa física ou jurídica, você vai escolher aqui, tá? E vai escolher aí, normalmente CNPJ. Normalmente você vai colocar CGC, que é a mesma coisa que CNPJ. É que CGC é bem antiguinho. Tá aqui. Nem lembrava, mas beleza, ó. CGC, então beleza, na realidade é CNPJ, tá? Então informar o número de cadastro geral de contribuintes, CGC, ou da matrícula do cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ. O SEI, comunicar o número de inscrição no cadastro específico do INSS. CPF, que é o que nós temos, e NIT, é o número de identificação do trabalhador. Quando ele for segurado especial, ele não tem empregado, não tem patrão. Aqui as informações do funcionário, nós vamos ter que entrar com o PIS, ou o PASEP, ou o NIT, que é o número da previdenciário dele, a data do acidente e o último dia que ele trabalhou. Tá? Então tá aqui, né? Derivei esse negócio aí. E só entrar com esses valores. Deixa eu voltar. É só entrar com esses valores. Entra aqui com esses números, tá? Então, o último dia, ele acidentou hoje e trabalhou hoje. Então, é hoje. Não, ele acidentou hoje, mas ele trabalhou ontem. Então, beleza, o último trabalho é ontem. Tá? Bom, dados do empregador. Uma vez que você preencheu, né, as coisas vão aqui estar entrando automaticamente, porque tem que estar cadastrado, né? Eu risquei aqui porque isso aqui era uma abertura real, né? Data de preenchimento da CAT e e-mail do emitente. Então você vai entrar com os dados. Aqui essas informações são do cadastro do INSS, tá? Então eu nem lembro se tem como você alterar isso daí. É provável que tenha. Depois lá em cadastramento, vai lá em dados do acidentado, tá? Clicou lá em dados do acidentado, vamos ver o que vai acontecer. Pronto, começou. Nome da mãe, sexo, data de nascimento, grau de instrução, estado civil, carteira de trabalho e previdência social, o número dela, série, data de emissão, unidade da federação dessa carteira, identidade, data de emissão de identidade, órgão expeditor, PIS/PASEP do funcionário, salário dele, endereço dele, onde que ele mora, tá? CBO, Código Brasileiro de Ocupação, volta, né? Droga. Enfim. E aí por último ali mostra se ele é aposentado e se ele é trabalhador de área urbana ou rural. Então vamos por parte. Grau de instrução, né? Porque nome que se preenche, mãe se preenche, sexo também, dados de nascimento também, grau de instrução. Aí tem aqui, ó, a hora que você clica aqui nessas reticências aqui, então vai te dar as opções, né? Então aqui foi colocado 4, de 5ª a 8ª série, incompleto. Mas sei lá, se tiver fundamental completo, médio, completo superior, aí vai. Estado civil, você clica e escolhe casado, solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente, outro ignorado. Dados do acidente ou doença. Aqui, ó, local do acidente. Aqui também, as coisas meio que já vão estar preenchidas, né? Algumas, né? E aí você vai ter que colocar aqui, local do acidente. Onde que foi? Estabelecimento da empregadora, empresa onde a empregadora presta serviço, área pública, área rural, outro. E o tipo de acidente. Típico, doença ou trajeto. Ok? Muito bem. Bom, aí, gente, tem uma parte complicada, que vem aqui, ó. Parte do corpo atingido. Bom, aqui tranquilo, né? Unidade de federação, município,
KNAI, Código Nacional de Atividade Econômica, isso é tudo informações da empresa que você acha com facilidade. Deve estar preenchido. Se não tiver, é clicar e é preencher, é escolher. Tá, é bem tranquilo. Mas aí vem parte do corpo atingido, agente causador, situação geradora de acidente, BO, morte, data do óbito. Bom, então a gente vem aqui, ó, como parte do corpo atingida. Eu peguei aqui e coloquei um pouquinho dos exemplos, né? Eu não sei se estão todos aqui, não, acho que estão todos. Coloquei todos eles aqui, que vai aparecer. Isso é muito importante, e o médico, né, ajudar. Né? Muito embora isso daqui nem é o atestado propriamente dito, mas é importante para ajudar a saber, são os códigos, tá vendo? Então assim, o que eu acho legal? Quando eu trabalhei com isso, eu deixava um livrinho, né, eu imprimi tudo isso e deixei todas essas opções, eu entregava para o médico, falava, doutor, encaixa nisso, para poder preencher a CAT, né? Então, ó, tá aí, várias partes do corpo atingido, vários, eu coloquei tudo aqui, eu fui dando print screen da tela e coloquei tudo que tinha lá, beleza? Agente causador, putz, aí tem, ó, absorção, aprisionamento, ataque de ser vivo, ataque de peçonhento, enfim, aí tem um monte de opção aqui, ó, um monte, que você tem que preencher usando esses códigos aí na online, tá? Na online, então você vê, ataque, agente causador. Depois situação geradora de acidente, mesma coisa, tá vendo? Atrito, contato com objeto quente, muito frio, exposição à poluição, exposição a ruído, enfim, tem um monte de opção aqui, né? Opa, acho que foi muito. Aí vem aqui, ó, atestado médico, agora é a parte do médico. Então vai ter que colocar a unidade de atendimento médico, onde que foi atendido, né? Pronto-socorro do hospital da cidade, que hospital que é, a data, a hora, se houve internação, se o acidente, se ele vai ter que se afastar, sim ou não, e se sim, quantos dias, se não, natureza da lesão, aí tem que clicar aqui para escolher, o CID, aquele Código Internacional de Doença, é do médico, tem que anotar aqui, observações do CRM e o estado do CRM do médico, né? E aí a natureza da lesão está aqui, amputação, asfixia, choque elétrico. Veja, gente, não somos nós que preenchemos isso é o médico. Mas você tem que falar, olha, doutor, não pode colocar qualquer coisa, tem que escolher alguma coisa aqui. Se você for usar a CAT online, que é o que normalmente a gente usa, né? CID também, ó, não tem muita coisa não, tem alguns aqui. Aliás, eu acho que tinha mais, acho que tinha mais CID, eu que não coloquei aqui para vocês. Mas acho que tinha mais sim. Depois aqui tem a opção de CAT em branco, tá vendo? É possível imprimir uma CAT em branco. Tá aqui uma cara de uma CAT em branco. Comunicação de acidente de trabalho, então não dá para ler nada, né? Mas aqui dá para ver, ó, tá vendo? Então lá, informações emitente, tipo de CAT, filiação, data de emissão, comunicação de óbito, e-mail, informações do empregador, as informações aqui do empregador, informações do acidentado, tá? Informações do acidente, aí data, o local, data, assinatura e carimbo do emitente, voltando aqui, mas tem a parte do atestado médico. Olha lá, aí tem também algumas informações do atestado médico, data e assinatura e carimbo do médico, tá vendo? Né? Aqui, ó, a apresentação do atestado médico original com as informações de identificação do médico assistente substitui o preenchimento desse campo. Então pode ser um atestado junto, né? Essa é fazendo manualmente. Então aqui é um exemplo de uma CAT, né? Preenchida aqui, né, para você ter uma ideia. Emitente, empregador, sindicato, tipo de CAT inicial, aqui o nome do empregador, o CNPJ dele, o KNAI. Esse KNAI você procura na internet. Na realidade, quem te fala um KNAI, quem vai te falar o KNAI da empresa, o Código Nacional de Atividade Econômica, é o RH, ele sabe, tá? O endereço, né, se tiver algum complemento, o bairro, o CEP, o município, a unidade da federação, o telefone.
Depois o nome do acidentado, o nome da mãe, a data de nascimento dele, o sexo dele. Tem até pouco aqui, né? Enfim. O estado civil, aí tá chique, tem bastante. Carteira de trabalho, né? Remuneração, quanto que ele estava ganhando. A identidade, faltou aqui data, né? Nem sempre tem, mas enfim. O PIS-PASEP, eu nem lembro o significado do PIS-PASEP, mas é não sei o que, de integração social, um negócio assim, programa de integração social, acho que é isso. Eu sei o seguinte, se o teu salário é um salário mínimo, alguma coisa assim, você tem direito a receber um bônus todo ano, é bom. Endereço, onde ele mora, né? As características do endereço, telefone, o nome da ocupação, o que é que ele faz, qual é a função dele, o CBO, esse dá para consultar, né, o CBO, mas aqui esse CBO você consegue também no RH, ele tem essa informação. Filiação à Previdência Social, empregado, trabalhador avulso, segurado especial, médico residente, aposentado sim ou não, que área que ele trabalha, urbano, rural, normalmente urbano, né? Data do acidente, hora do acidente, então foi dia 17/2/2012, foi às 3 horas e 10 minutos. Ele estava trabalhando há 4 horas, né? Foi típico, houve afastamento. Aqui não foi preenchido, tinha que ter sido preenchido, mas não foi. O último dia trabalhado foi no dia 17, no próprio dia, né? Ele trabalhou 3 horas, né? No estabelecimento da empregadora. O local foi na máquina 6, CNPJ da empregadora. Município do acidente, parte do corpo, aí aquele é legal, você tem que ficar caçando, achando que é um saco. Dedo polegar direito, faca da máquina, agente causador. Descrição da situação geradora, o funcionário, aqui você escreve, estava procedendo à limpeza da máquina parada quando encostou o dedo polegar da mão direita na faca de corte. Houve registro, sim ou não? O que faltou? Não. Houve morte? Não, é só o dedo que morreu. Né? Aí vem o número da CAT, ele é automático, ele te gera o número, né, no sistema. O emitente, e aqui o empregador, ele que emitiu, o tipo de CAT inicial, né, e assim vai. Aqui mais informações, aqui também. Na realidade é quase a mesma coisa aqui, né? O que muda, mas eu acho que é outra pessoa que sofreu o acidente, tá? Aí a única coisa é que aquele foi manual, esse daqui já é automático, é pelo sistema, tá? A única coisa, a informação do atestado médico, né? Então tá aqui a data de atendimento, ambulatório médico da empresa, 16/10, houve internação não, vai ficar afastado sim, 10 dias. Aqui a natureza da lesão, aí tem que ter o código, né? Na verdade tem que encaixar, né? O médico ele tem que dar um código, um CID também, que tudo encaixe, né? O CRM do médico aqui, não houve observação e aí fechou, né? E é isso. Então, gente, em linhas gerais, nós temos aqui a nossa apresentação sobre CAT, né? Está aqui na atividade. Ai, caraca. Deixa eu vir aqui. Então isso aqui está aí para vocês fazerem a atividade. Quer dizer, após essa aula, né? Eu previ para vocês uma atividade, né? E qual é a atividade que eu quero que vocês façam para a gente sacramentar esse assunto aí, né? Fica legal. Aqui em atividade para entrega, o 5, atividade sobre CAT, né? Porque você clicou aqui, né? Comunicação acidente de trabalho, aí você teve acesso a todo esse material aqui, né? E eu acho que dá pra gente pegar essa CAT em branco, deixa eu ver como que ela tá, eu acho que eu vou fazer isso. Isso, ó, tá vendo? Vocês vão preencher essa CAT em branco, eu vou colocar ela na atividade, então você vai estar preenchendo aqui, ó. Qual é a ideia? Você pode usar um dado real, mas aí você descaracteriza as informações. Você pode pesquisar na internet algum acidente e colocar para se basear, ou então você pode imagina um acidente
E aí a única coisa que eu quero que, se você imaginar, ou se você pegar na internet, ou mesmo for um caso real, eu quero que você faça uma pequena descrição do acidente para eu ver qual é, você está baseado em que, né? E aí você pega, em função desse acidente, e vai começando a preencher. Na dúvida, alguns números você cria, né? Você inventa. Por exemplo, KNAI. Bom, nome da empresa, beleza. Então, você já tem na cara o que é que ele é. Se é uma empresa do quê? É uma empresa metalúrgica. Ótimo, então você tem que ir atrás do KNAI. Então, o KNAI você pode simplesmente ir lá na internet e buscar, né? KNAI metalúrgica. Sei lá, você põe aqui. Tem um local, nem lembro onde que você consulta KNAI, né? A internet não está muito boa hoje, né? Mas enfim, tem um local que você consulta o KNAI, você pode procurar o KNAI, e aí você achando o KNAI, você pode preencher aqui. Tenta ser preciso nessa informação, porque é um treino para a tua vida prática, né? Agora, as outras informações, CNPJ, endereço, aqui, ó, tabela, KNAI, fundição, código, tabela de KNAI, tá bom, deve ser isso, né? Sei lá. Tem um local que você consegue consultar, tá? Se você colocar lá consulta KNAI. Consulta KNAI. Bom, enquanto ele vai, a gente vai também. E aí você vai preenchendo. Aquelas informações que não tem o que consultar, é chute. Acabou. Agora, a KNAI é legal você consultar, porque e aí? Você está numa empresa, você não tem informação do KNAI, como que você faz? Não preenche? Não. Então você pega lá na internet, busca achar o KNAI da empresa, né? Tem site que você consegue consultar. É lógico que o RH te dá essa informação que ele tem, né? Bom, nome da mãe, isso aí tudo você inventa, data de nascimento você inventa, sexo, beleza, estado civil você inventa, carteira de trabalho você pode inventar, entendeu? Remuneração mensal você cria, carteira de identidade, cria, PIS/PASEP cria, endereço dele está super pequeno aqui, né? Mas você cria também, bairro, CEP, município, telefone, nome de ocupação, esse sim, esse você vai colocar aqui a função dele, cria uma função conhecida, né? E aí você vê, Código Brasileiro de Ocupação, aí você tem que procurar, né? Consulta CBO, você tem que procurar na internet, tá? Isso também é uma coisa que o RH sabe, mas que se você não tem tá ruim para consultar isso aqui, né? Tá horrível. Código CBO, código consulta CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Tá bem lento a minha internet. Hoje já não tá muito afim de trabalhar. Bom, mas enfim, você procura isso daí, tá? Tenta não chutar essa informação. Tenta, em função do que você chutou aí, que ocupação, você tenta achar a ocupação em CBO. Filiação à Previdência Social, né? O que ele é? Empregado, trabalhador avulso, tal, aí você tem que saber. Tá de acordo com... Aqui, ó. Em algum lugar aqui vai ter, tá vendo, gente? Eu acho que aqui tem. Busca por título 5.1. Eu acho que é isso aqui, ó. Se você entrar aqui, vai. Bom. Enquanto isso, houve afastamento, último dia trabalhado, específico, CNPJ, município, parte do corpo atingido. Aqui você escreve. Aqui você não precisa se prender muito na tabela, mas na dúvida, vai lá na tabela e veja lá o que ele te mostra na apresentação, o que ele te mostra de partes do corpo atingido. E coloca alguma coisa parecida com o que tem lá, né? Aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui torneiro mecânico. Vamos ver, não sei se ele procurar em famílias, atividades, ocupações, esse nome qualquer, contendo a palavra. Tá bom, vamos ver. Achei. Torneiro mecânico. Olha o código CBO aqui, ó. 72 12 15. Beleza. Tá? Tá achado. Mas assim, o certo é pegar no RH, tá? O certo é RH. Mas nesse caso aqui, para preencher, busca no Google. Que mais que eu queria falar aqui? Então, essa parte do
do corpo atingido, eu não lembro onde estava, gente. Urbana, parte do corpo atingido, agente causador, isso aqui tenta buscar lá na tabela e tenta preencher pelos dados da tabela, né, em cima da situação que você vivenciou, ou que você criou, ou que você pesquisou. Descrição da situação geradora de acidente, bom, beleza, se você pesquisou, você vai vir aqui e vai escrever. Se você inventou, se você criou, então aqui você vai descrever como foi o acidente. Tenta usar coisa simples, não precisamos acidentes complexos. Pega coisa bem simples mesmo, né? Olha, imagina um açougueiro que se machucou cortando lá carne, imagina um garapeiro que se machucou usando a garapa ou fazendo caldo de cana. Imagina um garçom que se machucou porque tropeçou, derrubou a bandeja, derrubou o copo no chão. Imagina coisa assim simples, entendeu? Não precisa coisa muito sofisticada. Mas assim, procura não fazer igual, né? Porque se fizer igual fica feio, né? Ok? Houve BO, registro policial, sim ou não? Houve morte, sim ou não? Nome. Então isso aqui é das testemunhas, tá? Esqueci de falar, né? Tem que colocar testemunhas. Então, isso aí também se cria. Atestado médico. O atestado médico não é função nossa, mas já que a gente está brincando, vamos preencher esse atestado médico aqui para efeito de orientar o médico, né? Assim, as informações são do médico, mas você vai orientar. Então, onde que você vai orientar? Bom, primeiro, onde que ele foi atendido? No ambulatório da empresa, no pronto-socorro municipal, qual pronto-socorro, enfim, a data, a hora, se houve internação, provável duração provável do tratamento, se ele vai ficar afastado, por quantos dias. Descrição da natureza da lesão é tabela, tem que buscar lá na tabela, tá, gente? Diagnóstico provável, tabela também. E observações, nem tanto. CID também é tabela, só que CID não está completo. Não se preocupa muito com a precisão dessa informação, mas se preocupe que essa informação tem que estar na tabela. Beleza? Bom, aqui é a assinatura do médico, local e data médico. Aqui é do INSS, nós não precisamos preencher essa última parte. E é essa atividade que eu passo para vocês. Ok? Eu só vou colocar essa comunicação, essa carta em branco, aqui em atividades também, para ficar bem fácil, né? Para vocês poderem entregar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí a gente já encerra essa aula. Eu acho. Downloads, acho que está aqui em downloads. Isso. CAT em branco está feito aqui. Olha, eu só vou fazer isso. Vou colocar o CAT em branco aqui. Também. Porque essa é o que você vai usar para preencher para aula, né? Para atividade. Gente, se você pode imprimir essa carta aí e escrever nela, tá? Manuscrito, tá? Eu não quero digitado não, tá? É manuscrito, beleza? É isso, gente. Eu acho que pela aula de hoje tá mais que ótimo, tá? Então eu agradeço aí a participação de vocês aí e até a próxima, né? Se Deus quiser. Ok? Abraço para vocês.